Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o bate-papo vai direto até Fortaleza. Nós vamos conversar com Camila. Ela é terapeuta holística e vai te ajudar a construir um relacionamento dos seus sonhos. Quem não gosta ou quem não quer ter um relacionamento desse tipo? Tudo bom, Camila? Como vai? Tudo jóia, muito prazer, gratidão por estar aqui participando com vocês. Estou muito feliz de estar nesse projeto, né? Feminino em Debate. E que eu puder contribuir, conta comigo, viu? Com certeza, e vai nos ajudar bastante. Então, por onde a gente começa? Eu gosto de ser bem didática aqui no canal. Como que a gente constrói esse relacionamento dos sonhos? A base de um relacionamento dos sonhos começa no amor próprio. É a base. Se eu não me amo, se eu não me conheço, se eu não cuido de mim, eu não tenho como fazer isso para outra pessoa. E o que eu mais vejo atendendo casais, atendendo clientes, é que falta essa base, sabe? As pessoas entram em relações muito carentes de afeto, carentes de atenção, não se conhecem, não sabe do que gosta, do que não gosta, e fica naquela tentativa de ter amor do outro, porque ela mesma não se Ele preenche de vai me amor, suprir. sabe? Ele tem que suprir a minha carência. Exato. Isso faz com que a maior parte das relações, inclusive várias minhas, deram errado. Porque eu não me amava, como que eu ia amar alguém, né? Isso é um preceito tão antigo, né, gente? Quem trouxe isso nem fui eu, foi Jesus, né? Independente de religião, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não Sim. amo nem a mim, não consigo dar isso para o outro. E aí vem toda aquela questão de cobranças que a gente fica, né? Dependência emocional. E aí a pessoa pode cair numa relação abusiva. N coisas que de tudo, quando a gente vai ver, a base é essa falta de amor próprio, que a maior parte das pessoas não tem. Isso é tão forte. Eu estava conversando isso com um cliente hoje de manhã. A nossa sociedade não ensina a gente a se amar, né? É só reparar as músicas. É? O que tu viu nessas músicas? Que músicas que te chamou a atenção? Não, sertanejo, gente. É tudo sofrência, né? Eu tenho que Sim. aceitar tudo por causa do outro, entre tapas e beijos, não sei o quê, novela, filme. A maior parte das coisas que a gente consome é uma anulação de si mesmo por causa do outro, né? E aí vira essa bola de neve de relações falidas. É isso que a gente vive hoje, muitas relações falidas, né? Uhum. E a construção desse amor próprio, na verdade, Rosane, isso é tão profundo. Nós vamos falar isso um pouquinho aqui. Porque a Tá. gente tem uma ideia que amor próprio é passar creme na cara, né? Ir pra academia e ficar sarada. Amor próprio é muito mais profundo que isso, na verdade. Amor próprio é eu, inclusive, dizer não para pessoas e lugares que me machucam. Tudo está envolto do amor próprio, né? E quantas de nós, eu pelo menos já fiz isso, que a gente vai aceitando, né? Vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. E aí vai embora. E por que tu acha que as pessoas não têm amor próprio? Na tua visão, assim, por que elas têm essa dificuldade? Só depois, quando elas vão lá no fundo do poço, elas passam por um relacionamento, às vezes, abusivo, aí vão buscar ajuda, vão fazer uma terapia, vão entender o porquê que elas entraram nesse processo. O que tu acha? Pelo que eu vejo de experiência de atendimento, e minha mesmo, a maior parte dos nossos problemas nasce na infância. Uhum. As pessoas, a gente aprende o que é homem e mulher observando nossos pais ou os adultos que nos criaram. Por aí você já entendeu, né? A maior parte das famílias estão desestruturadas. Não estou nem falando de modelo papai, mamãe, filhinho, não. Estou falando de estrutura de controle emocional mesmo. A maior parte das mães e dos pais não tem controle emocional e também não se amam. Como que eles vão ensinar isso para os filhos? Quantas pessoas nascem em lares onde pai bate na mãe, mãe bate no pai,
pai alcoólatra, mãe alcoólatra, porque tem tudo, tá? Às vezes a gente fica só muito focado no homem, no pai, mas eu atendo aqui vários homens que vivem relações abusivas também. Então, a gente entende, quando a gente começa a ver, isso é muito explicado pela psicanálise, tá? A criança, na fase ali até uns 7 anos de idade, a gente é meio quase uma esponja. Eu só absorvo, eu não tenho crivo de certo e errado. Então eu vou absorvendo tudo que eu estou vendo e vivendo e sentindo. E eu carrego isso para a vida adulta. Esse é o problema. E você cai na vida adulta cheio de padrão emocional que você não sabe que você tem. Por vezes, isso é muito comum em mulheres, quando a mãe é muito deprimida, a mulher quase que pega a dor daquela mãe para ela, né? E a mulher vai levando isso para a vida afetiva dela. E na tendência, o que a gente mais vê é que ela, uma hora ou outra, cai num relacionamento onde ela vai ser tratada talvez igual aquela mãe foi. Por simples padrão emocional instalado. Por isso que terapia é tão bom, né? Porque quando eu começo a me conhecer e fazer um processo de autoanálise, eu começo a encontrar todos os gatilhos que me levam para esses padrões emocionais de infância. E tem a outra parte que eu falei, né? Que a nossa sociedade não nos cria para sermos dependentes emocionalmente. A sociedade cria pessoas totalmente dependentes emocionais dos outros. Isso é um fato, né? A gente vê isso na chuva que a mídia coloca na nossa mente. Que para ser feliz, mulheres sofrem isso muito, gente. Para ser feliz, mulher tem que ter homem, né? Ah, sim, não, ninguém Tipo, não pode pode estar ver uma coisa solteira. sozinha. Não. Tem que arrumar alguém, não É pode ficar estranho, sozinha. né? Ainda hoje tem isso. Aí acaba que às vezes a mulher arruma um homem só para poder cumprir tabela ali. E às vezes você nem gosta daquela pessoa. Então, mulheres, a gente ainda enfrenta uma mudança muito grande. A gente está encontrando, que eu falo que a gente ainda nem encontrou o nosso lugar, né? Nessa sociedade bagunçada. A gente foi por um caminho que o feminismo abriu, só que a gente se perdeu um pouco nessa jornada, assim. A mulher perdeu muita coisa que o feminino tem de lindo e muito forte, né? A gente acabou assumindo muito a nossa potência masculina, ali, de força, de garra, de determinação, que é necessário, mas eu anulei um pouco o lado da mulher muitas vezes. Quantas mulheres não estão aí exaustas, mortas, de tanto tentar dar conta de tudo? Porque agora a gente está com essa coisa, né? Mulher tem que dar conta de tudo, senão é fraca. E a gente, poxa, isso é muito pesado. Eu vivi nesse lugar por muitos anos, é muito cansativo você ficar nessa jornada. E aí você não está se amando, porque quando eu fico tentando dar conta de tudo, eu não estou me amando, eu não estou cuidando de mim. Amor próprio é tudo isso. É eu, inclusive, cuidar de mim. E a gente não aprende a se cuidar. A gente aprende a cuidar do externo, né? Mas do É, interno, a mulher foi feita para cuidar do outro, do do marido, outro. dos filhos, da família, dos pais quando envelhecesse. Isso vem há séculos, né? Há muito tempo e ainda continua enraizado. Aí eu te pergunto, além da autoestima, do amor próprio, o que que tu acha que é importante para construir esse relacionamento dos sonhos? O que que viria depois? O segundo passo, primeiro passo, amor próprio. Nessa jornada do amor próprio, você vai começar a ser o que você quer ter. O que é isso? Eu preciso ser a companhia que eu gostaria de ter. Porque eu vejo isso é muito claro, as pessoas não têm clareza do que querem. Isso é uma grande verdade. Então eu entro numa relação com uma expectativa gigante de que aquela pessoa vai ser o meu príncipe encantado da Disney. E aí eu nem consigo olhar para aquele homem com os olhos da realidade. Isso acontece demais. Então, quando eu me transformo no que eu quero ter, isso facilita. Quando eu começo a me tratar do jeito que eu gostaria de ser tratada, primeiro, eu estou mostrando para o meu cérebro o que eu gosto, né? Então, eu não vou aceitar menos do que aquilo. Isso é muito importante. Porque o que eu vejo e o que eu já vivi na pele é que eu mal sabia o que eu gostava. Então, qualquer coisinha que a pessoa me dava, estava bom. Qualquer migalhinha de atenção, estava bom. Isso faz parte dessa jornada do amor próprio. Então, o segundo ponto é a clareza. O que você quer?
dentro de um relacionamento. Eu falo isso com os meus clientes, eles acham muito engraçado, né? Que a gente deveria entrar num relacionamento tipo igual uma empresa faz a análise de um candidato. Deveria ser assim, pegar o currículo e olhar, peraí, deixa eu ver, quais valores essa pessoa tem? Bate com o que eu quero para minha vida? Quais atributos essa pessoa tem? Virtudes, qualidades essa pessoa tem? Bate com o que eu gosto? Quais coisas que ela tem que eu não gosto muito? Dá para tolerar? Não dá? O que essa pessoa faz da vida? Quais os objetivos dela, de curto, médio e longo prazo? As pessoas não analisam isso quando entram numa relação. A maior parte das pessoas, e eu falo que eu já vivi assim por muitos anos, a gente embarca no relacionamento só pela emoção. Eu tiro o cérebro da equação, né? E vou só com o emocional. A tendência é eu fazer coisa errada. E detalhe, quando eu me envolvo com alguém só pela emoção, no mínimo ali, vou falar um número mais ou menos, mas provavelmente é 98% de chance de você estar seguindo um padrão emocional da sua infância. Qual que é o problema? Nós, mulheres, aprendemos o que é homem, observando o adulto que nos cria. Então, a gente entende o porquê que muitas mulheres caem em relações abusivas. Eu atendo muitas mulheres aqui e praticamente 100% das mulheres que eu já atendi até hoje, o pai Relacionamento abusivo? o pai era abusivo com a mãe. Então ela vai seguindo aquele padrão, ela se apaixona loucamente por um cara que é o pai, escarrado, cuspido, seguindo esse padrão emocional, porque não trouxe a razão na hora da análise, da seleção. E isso é uma coisa que a gente precisa trazer de volta. Nós, mulheres, precisamos selecionar nossos parceiros, homens também. Mas a gente tem que selecionar, e selecionar com o cérebro, batendo. O que eu desejo para a minha vida? Essa pessoa tem os valores que eu quero, tem os atributos que eu gosto. Como ela me trata, gente? Falar. Papagaio também fala que te ama. O que essa pessoa faz? Isso é o que importa. Eu tenho uma cliente, e isso eu gosto de trazer exemplos, né? Porque é a vida do cotidiano, né? Sim, ilustra bem. Tem um rolo que ela tá desde o início do ano. E o cara já pisou de novo, já falou que não gosta dela. Ele usa e joga fora, usa, joga fora, joga fora. E ela continua, porque ela tá mantendo um padrão emocional ali, e ela não, ainda tem dificuldade de construção desse amor próprio, porque é muito profundo isso, né? E aí ela fica assim, Camila, mas eu sou apaixonada com ele. E aí eu falo muito isso, né? A paixão, ela é nada mais do que a sua emoção gritando associado com o padrão emocional. A gente tem que tomar cuidado com a paixão. Essa paixão de bati o olho, essa paixão é um perigo, na verdade. O ideal é você se apaixonar. O que eu quero dizer com isso? Se permite conhecer as pessoas e trazer sempre o cérebro para o momento. E eu falo isso muito, né? A gente tem que começar a viver em estado de presença, sabe, Rosa? Porque a gente vive num estado sempre no passado ou no futuro. E aí eu vou conhecer alguém, eu começo a criar o filme da Disney, né? Ai, que a gente vai ser assim, que a vida vai ser maravilhosa, tarará. E às vezes eu tô vendo o cara tratando um monte de gente mal na minha frente e eu fico só namorando aquela ilusão daquele homem. Então, a clareza e o estado de presença são o segundo passo. A clareza, para você ter clareza, você tem que estar presente. Por isso que está associado, é junto ali. Eu tenho que estar presente na minha vida, no aqui e no agora. Passado passou, eu vou olhar para ele só para aprender. E o futuro nem aconteceu. Eu preciso estar aqui e olhar para esse homem e falar assim, peraí, deixa eu ver se esse cara é o cara que eu quero, que eu vou permitir ter acesso a mim. Isso é muito importante, né? Sim, é super importante, porque eu sempre digo, a mulher carente é um perigo solta na rua, né? Ela tem que, primeiro, passar por todo esse processo, como tu está dizendo, um processo de autoconhecimento, de autoanálise, de amor próprio, de ver se ela está pronta, se não faz um ano sabático, como eu digo, para se reestruturar,
para voltar repaginada, pronta para um relacionamento. Senão, sai de um, entra no outro e não tem como, né, Camila? O outro passo fundamental para uma relação próspera é comunicação, Rosane. Puxa E eu vou vida. te falar que parece que as pessoas desaprenderam a conversar. Não Por sei que se é será? culpa do digital, agora que eu acho que é, mas tem muito a ver também com o fato de... E isso é muito mais profundo, a gente tem que fazer uma conversa só sobre isso. Mas nós, mulheres, com todo esse movimento, e que foi necessário, tá? Mas com todo esse movimento de empoderamento, a gente assumir um espaço, a gente se perdeu um pouco do nosso feminino. Muitas de nós. Eu estava nesse estado, tá? Há pouco tempo atrás. A minha jornada de reconexão com o feminino foi muito forte nesse último ano. O que é esse tal feminino que a gente fala? A força da mulher é o feminino. A nossa força não é ir para a briga, ir para a luta. A mulher, quando ela está no feminino dela, ela consegue conduzir o masculino de uma forma muito mais tranquila. Só que a gente se perdeu nisso. Então, a mulher se perdeu um pouco na forma de conversar. A gente desaprendeu a conversar com os homens. A gente começou a dar ordem neles. E isso não funciona. Homens odeiam ordens. Eu atendo muitos homens também, né? Homens odeiam ordens. Quando a mulher fala assim, você não faz nada. A roupa lá para você apanhar. Tem que negociar, tem que negociar. O certo de uma conversa, de uma comunicação assertiva, é você falar sempre qual que é a sua necessidade, como você se sente. Basicamente, por exemplo, eu quero que ele, igual eu tenho uma cliente que está dando super certo isso. O marido dela não está fazendo nada em casa, né? Ele é aquele homem mais antigo, né? Com aquela cabeça de papel de casa, é coisa de mulher e tudo. E ela trabalha fora, então ele precisa fazer as coisas em casa. Não é nem uma ajuda, não. Ele também mora lá, né? Só que ela ficava falando com ele assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não funcionava. E ela começou a usar essa estratégia que a gente chama de comunicação não violenta, né? Comunicação assertiva. Ela começou a falar com ele assim, eu tenho muita a necessidade de chegar em casa e encontrar pelo menos um pratinho de comida já pronto, que eu chego cansada, que ele chega antes dela. Os meninos, pelo menos, já com banho tomado. Você acha possível a gente negociar algo nesse sentido? Ela falou desse jeito, com esse jeitinho, com tom de voz baixo. Ele tá fazendo tudo todo dia. E ele faz bem feliz e animado, e ela chega, e aí ela tem que usar a comunicação do amor. E é muito importante, eu adoro aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que a gente tem que entender como que o outro se sente amado. Isso é um outro problema que muitas mulheres fazem. Às vezes o cara até faz o que ela queria que ele fizesse, mas ela não dá a contrapartida. Um relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Todo mundo quer receber alguma coisa ali, gente. Esse negócio de que, não pode fazer nada esperando em troca. Todo mundo espera em troca. Dentro de uma relação afetiva, né? Eu faço algo esperando em troca, é óbvio. Então, o homem, quando ele faz algo para a mulher, é lógico que ele acha que ele vai receber nem que seja um beijinho depois. E ela começou a fazer isso. Esse marido dela, ele gosta muito de palavras de afirmação. Então, toda vez que ela chega em casa e ele fez uma janta, ele cuidou dos meninos, aí ela vai dar um abraço nele e fala, nossa, amor, que delícia. Tava querendo tanto chegar em casa e comer sua comida quentinha, tá tão gostoso, você cozinha tão bem. Às vezes nem é tão bem assim. Mas ela infla ele. Quanto mais ela infla ele, mais ele faz. É assim que funciona. E a gente meio que exigindo e brigando, você não consegue isso do seu homem. Isso é uma verdade. Não é a mulher ser falsa, mas é você aprender a conversar. E aprender, inclusive, a impor limites, que eu percebo que muitas mulheres não colocam. Quantas clientes eu atendo que são casadas e que sofrem estupros consentidos? Estupro consentido, não sei se todo mundo entende esse termo, é quando eu não quero ter relação sexual, mas o marido quer e por obrigação eu deixo. E como tem isso, né? E como tem isso? Só que dentro do meu corpo, o meu corpo e meu cérebro, ele se sente estuprado. Porque, na verdade, eu tô sendo. Eu não tô pronta, eu não tô aberta, eu não tô receptiva, eu não tô lubrificada. Então, vai doer e vai ser ruim. Isso é comunicação. Você precisa aprender a falar para ele, olha, não tô me sentindo confortável para fazer isso agora. Às vezes é porque esse cara não sabe te ativar. Que a mulher, e a gente sabe disso, nós somos seres muito mais mentais do que visuais.
O homem é visual, ele vê a mulher, uau, quero. A mulher é mental. Se não tiver um clima, se o cara tivesse do ogro a semana inteira, não vai adiantar. Não vai dar certo. E eles não entendem. Esse é o problema. Muitos homens não estudam sobre isso, então eles não entendem. Então você precisa comunicar para ele. Você precisa falar para ele. Olha, eu não quero. Lembra que hoje de manhã você me tratou assim, assim, assado? Eu não consigo agora, tá aí. Toda prontinha para você. A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que começar a resgatar, se aproximar devagar. Isso, isso é todo um processo de comunicação e sabedoria feminina. E a gente perdeu um pouco. A mulher nesse lugar, Rosane, isso eu vivo na pele, né? A mulher, quando ela está nessa posição, ela está linkada com o feminino dela, e a gente tinha isso tão forte antes, né? As famosas bruxas, né? Ah, Nada mais sim. era que mulheres que acessavam muito o seu feminino. A mulher que acessa muito o seu feminino, ela tem uma comunicação muito forte com a intuição. Então, ela consegue olhar para aquele homem e ela consegue praticamente ler ele. Então, ela entende, ele está nervoso. Hoje não. Ah, hoje eu posso falar de um jeito que eu vou conseguir alguma coisa. Ah, hoje eu acho que se eu fizer assim, vai dar certo. A mulher, nesse papel, quando ela faz essa volta de conexão com seu sagrado feminino e todo esse processo de amor próprio, amar seu corpo, amar seu ciclo menstrual, tudo isso, a gente começa, literalmente, além da gente ficar mais atrativa para o sexo oposto, porque fica, tá? A gente começa a saber ler ele. Então a mulher vai saber, agora eu posso falar que agora ele está aberto para me ouvir, aí eu posso alinhar alguns pontos que não estão de acordo no relacionamento. Essa comunicação é fundamental. Tem que aprender a falar, gente. Muito importante. E que mais, Camila, tu acha que é importante nessa construção do relacionamento dos sonhos? Eu estou adorando até agora tudo que tu está trazendo para nós aqui. Olha, amor próprio, clareza, né? Fundamental. Viver no estado de presença, comunicação. E tem um outro ponto que as pessoas esquecem. Relacionamento, gente, essa não é uma velha, né? Mas é uma planta, tem que fazer todo dia. É todo dia. Não é casou, acabou. É todo dia. Os dois precisam estar dispostos a se conquistarem todos os dias. Eu vejo muitas mulheres e muitos homens falhando nisso. Eu já falhei nisso demais. Tipo, tá namorando, e aí qual que é o problema? Que isso a gente faz sem perceber. Por isso que a gente tem que viver em estado de presença. Quando eu tô num relacionamento, às vezes eu entro numa rotina. A rotina é um piloto automático. Ela é boa, mas eu preciso tomar cuidado com essa rotina. Aí eu caio naquela rotina, né? Todo final de semana a gente vai para um lugar, bebe alguma coisa, come alguma coisa, depois volta para casa, não sei o que, não sei o que lá. Aquela coisa, eu falo que é uma relação água de chuchu, né? A coisa sem graça, que não tem nada, vai acabar uma hora. A gente precisa estar todo dia conquistando essa pessoa. Por isso que é tão importante aprender a linguagem do amor daquela pessoa. Normalmente, e aí pelo que eu já atendi de centenas de homens aqui, a maior parte dos homens reconhece amor com um toque físico, e aí não só sexo, tá? Toque físico. Abraço, beijo, passar a mão no rosto, fazer um carinho, e palavras de afirmação. A maior parte dos homens que eu conheço até hoje, essas duas comunicações são as que eles mais se soltam. E quando o homem se solta, ele ativa dois estados do masculino, que é biológico, que a mulher adora. Ele fica um homem mais protetor e mais provedor. Isso é muito bom pra gente. Claro, então, claro. Porque o homem protetor, ele não vai te agredir, por exemplo. O homem, quando ele entra nesse estado, é lógico que às vezes tem homens com desequilíbrios, né, gente? E se o cara estiver te batendo, você tem que sair daí. A gente não deve aceitar lugares que nos machucam, isso é muito importante. Mas começou a perceber, assim, que ele tá ficando meio grosseiro, meio dando umas patadas. Às vezes, se você começar a tratar ele com atos de gentileza, amor, toque físico, ele sai desse lugar. Pelo que eu tenho de experiência de várias clientes que são casadas e de terapia de casal que eu também faço, funciona muito. Os homens são muito receptivos a isso. Então, por exemplo, se a mulher começa... por exemplo, ela só reclama, né? Você não faz isso, você não faz isso, você não faz... tá, bebendo de novo, tá. Eu falo, vamos fazer um tratamento de choque. Vamos tentar ficar 2 semanas sem reclamar e elogiar coisas boas nesse homem.
Qualquer coisa, não importa. Ah, ele tá indo trabalhar de manhã. É mais obrigação? É. Mas elogia. Fala, oi, amor, que bom que você tá indo trabalhar. Nossa, é tão bom. Me sinto tão segura quando você vai trabalhar todo dia. Eu sinto que você tá provendo a nossa família. Você é um homem tão bom quando você faz isso. Talvez ele vai ficar até meio assim, estranho. A mulher não brigou comigo hoje. Quanto mais você fazer isso, tem uma cliente minha que a gente fez o seguinte. Ela falava muito mal do marido para a sogra, né? E falar mal do filho para a mãe não é bom, né? Já não é bom. Aí eu falei com ela, você vai falar bem dele para sua sogra. Aí ela, tá, vou falar o quê? Que ela só via defeito nele. Então eu falei, fala uma coisa que ele normalmente faz, uma coisa comum. Aí ela, tá, ele me ajuda com as compras, carregar sacola. Eu falei, é isso. Você vai falar isso para a sogra, mas vai aumentar. Vai falar assim, nossa, seu filho foi lá, me ajudou com a sacola e tal. Aí ela fez isso. No final de semana, ele estava lá com os meninos na sala, ela foi para perto da sogra e falou assim, nossa, a senhora acredita que seu filho está tão maravilhoso que ele levou todas as compras para dentro de casa? Ela falou isso com a sogra. A mãe, óbvio que falou com ele. Quando esse homem chegou em casa, ele foi arrumar a cozinha, ele foi arrumar o negócio que ela tinha pedido para ele arrumar, ele arrumou o chuveiro, ele arrumou um monte de coisa para ela. Porque ele se sentiu amado. Só por isso. A pessoa que não se sente amada, ela começa a fazer mais coisas para sabotar o relacionamento. Esse é o problema de quando a gente não comunica amor para o nosso companheiro. Tu está falando assim questões básicas, fundamentais e pequenos detalhes como esse. Camila, para a gente encerrar, eu ficaria a noite inteira conversando contigo, porque tu tem assuntos bem, bem interessantes para ajudar muita gente. Mas o que tu diria para esse casal que está nos assistindo, está assim quase na UTI, como eu digo? Quase assim terminando a relação. Eu falo isso muito, né? Resgatar um casamento não funciona. E aí, quando eu falei, você fala assim, como assim? Tem que recomeçar. Se tá na UTI é porque estava ruim. Então, é importante recomeçar o casamento. E quando eu falo recomeçar, e aí é a parte mais difícil. Passado, passou, esquece o passado. Não é que a gente esquece, mas perdoa. Porque não dá para eu tentar recomeçar uma coisa com os olhos de ontem. Uma traição, por exemplo. Eu tenho que estar 100% ali disposto a fazer dar certo. E aí você vai precisar fazer tudo que eu falei aqui. Primeiro, começar a se amar. Começar a fazer comunicação na linguagem de amor do outro. Perdoar. Vai precisar perdoar. Se você quer continuar com essa pessoa, não dá para ficar no papel de juiz. E qualquer coisinha, mas você já fez isso, né? Não dá. Eu preciso perdoar o que tiver que perdoar. Me permitir conhecer aquela pessoa de novo, porque nós mudamos. E a gente muda todo dia. O ideal seria a gente mudar todo dia, né? Então, permitir você conhecer aquela pessoa de novo. E antes disso tudo, o principal é ter uma conversa de alinhamento, de expectativa. Os dois têm que sentar. E antes dessa conversa, cada um precisa se preparar. Sentar e falar assim, eu desejo que dentro do relacionamento exista isso, 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 isso. É possível a gente ter isso juntos? Aí o outro vai falar, pois é, eu também quero isso, isso, isso. Isso aqui dá para negociar, isso aqui não dá. Tem que ter um alinhamento de expectativa, porque o que eu percebo é que são os casais que ficam forçando a barra sem nem conversar. E aí nem sabe o que o outro quer. Aí começa a fazer um monte de coisa que o outro nem quer. Às vezes o outro só queria um oi, tudo bem? Na verdade, gente, relacionamento é mais simples do que parece. Se as duas pessoas tivessem estado de presença, comunicação, ia fluir. Só que a gente fica tão preso no que eu acho que o outro entendeu e o que o outro deveria fazer. Sem achismo. Pergunta. Pergunta para outra pessoa. Eu falo isso muito. Eu tenho várias clientes que falam assim, Camila, mas eu acho que ele deveria ter feito isso. Você falou para ele? Fala para ele. Ele tem que entender o que você sente. Esse é o primeiro ponto. E se permitir, gente, porque um relacionamento, quando já tem uma história, é mais difícil do que uma história zero, né? Mas se permitir começar a escolher amar todo dia. Amar é uma decisão, amar é uma escolha. Amar não é borboleta e pombo voando.
Amar é uma escolha. Amar é olhar para aquela pessoa e enxergar ela do jeito que ela é, com os defeitos que ela tem, com os BO que ela tem. E falar assim, eu vou escolher amar essa pessoa hoje. Então, hoje, eu vou dar para essa pessoa o meu melhor. E se amar? Porque a gente se perde nesse momento, porque eu não faço isso nem comigo, né? Sim. Mas assim, Camila, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa que tu deu para a gente, assim, essas dicas para que esse casal que está nos escutando agora, ou para quem está querendo entrar no relacionamento, fica ligado. Não vai atrás daquela coisa, tá apaixonada, vai ficar sempre assim, vai ser tudo lindo, porque a rotina entra na vida de todo casal. Se não cuida, como tu disse, com uma plantinha. Tem que regar todos os dias, parar, conversar. Então, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Gratidão. E é muito importante, Rosane, para fechar, principalmente para nós mulheres, tá? Observem os pequenos sinais, mulheres. Homens agressivos e homens violentos, eles são agressivos e violentos no primeiro encontro. Às vezes são coisas muito simples. Ele é grosseiro com a recepcionista, às vezes ele toma o cardápio da sua mão, às vezes ele fala uma coisa assim, mas você não sabe isso não, eu que sei. Às vezes ele fica muito grudado em você, invade a sua zona de espaço antes de você dar permissão. Então, fica atenta nos pequenos sinais, porque a gente deixa isso passar. Os primeiros... Não se muda com aquela máxima, depois que casa, muda, ele vai ficar um docinho. Não Pior. muda. Pior. E se deu o primeiro sinal de agressão, sai. Não tenta mudar a pessoa, porque você não é nem terapeuta, nem psicanalista, nem psiquiatra, nem UTI de ninguém. A pessoa que dá o rumo dela e ela que vai caçar, se tratar. Você tem que se amar. Então, não fique insistindo em pessoas que não querem sair desse lugar. Isso é muito importante, que eu vejo a gente errar muito nisso, tá? Perfeito, então. Obrigada, lindeza, pela oportunidade. Imagina.